Queridos irmãos, saudações. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Sérgio, presidente da Fraternidade Cósmica aqui no Rio Grande do Sul. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje com vocês, a convite do Gaidu, para fazer uma breve exposição sobre a espiritualidade na ufologia. Exposição essa que faz parte, vai integrar o projeto Despertar do Gaidu. E é com muita honra que aceitei este convite para conversar aqui com vocês. Aonde a espiritualidade se insere na ufologia? Hoje em dia, meus irmãos, a grande maioria dos ufólogos já entende perfeitamente que espiritualidade e ufologia não podem trilhar caminhos paralelos. A espiritualidade e a ufologia se integram harmonicamente. Uma tem a ver com a outra. Uma não existe sem a outra. Por que disso? Em primeiro lugar, porque nós buscamos vida fora da Terra. Nós buscamos pelos nossos irmãos cósmicos. Nós buscamos os extraterrestres. E esquecemos que os extraterrestres somos nós. Sou eu, é você, é a sua família e aqueles que o cercam. Por que eu afirmo que nós somos os extraterrestres? As leis universais obedecem a períodos cíclicos. Há milhões de anos atrás, grupos de espíritos de outros orbes emigraram para a Terra. Exilados de outros orbes, expulsos de outros orbes, a sua grande maioria. Espíritos altamente inteligentes, com nível cultural elevado, mas que sobrepunham aos interesses espirituais, aos verdadeiros valores, sobrepunham a isso os seus interesses pessoais, a sua ambição desmedida, a sua sede de poder, de domínio sobre outros irmãos. Esses grupos, milhões desses seres, vieram para cá. Oriundos não só de Capela, como vocês já ouviram falar, como de outros quadrantes da nossa Via Láctea, de Aldebaran, de Betelgeuse, de Sírius, de Órion, de vários sistemas estelares da nossa Via Láctea. Vieram para cá. Vieram ajudar aqueles seres primitivos, hominídeos, que existiam na época, os seres das cavernas, os homens das cavernas, aqueles seres muito primitivos, vieram ajudar estas criaturas a se desenvolverem. Vieram colaborar com a sua inteligência, com o seu preparo, ajudando aqueles seres
que estavam no começo de uma civilização que iria habitar o planeta Terra. Então, já naquela época, isso há évos e évos atrás, grupos de exilados vieram para cá. E a humanidade atualmente encarnada na Terra, se nós formos pegar dados estatísticos, nós temos que cerca de 90% da humanidade que habita o orbe, desses 7 bilhões e meio de habitantes atualmente no planeta, 90% não tem a sua origem aqui. Não são seres da Terra, não são terráqueos. Eles vieram para cá oriundos de outros orbes, de outras civilizações. Muitos, como acabei de falar, exilados, expulsos dos seus mundos, que preparavam-se para dar um salto evolutivo, e estes espíritos, estes seres, não estavam capacitados, não se adequavam ao novo modelo ao novo estágio evolutivo que os seus mundos estariam avançando. Então vieram para cá. E apenas uns 10% representam aqueles seres primitivos, os homens das cavernas, que tiveram, em determinada ocasião, a manipulação genética de irmãos cósmicos nossos também, os denominados deuses. E nós sabemos que, diante de palavra melhor para denominar, os seres primitivos denominavam os extraterrestres, aqueles que aqui chegavam, de deuses. Estes deuses, cito que se ouve muito falar nos Anunnakis, estes deuses manipularam o nosso código genético, o nosso DNA, para formar um homem mais evoluído. E pegando para isso como referência e como cobaia um ser primitivo, o Homo erectus, que depois daria origem ao Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. Então, meus irmãos, aquele famoso elo perdido que os cientistas até hoje não sabem explicar, aquele vazio na evolução humana, aquele salto que houve, nós devemos ao trabalho de geneticistas extraterrestres que manipularam o nosso DNA, alteraram o nosso código genético e transformaram aquele ser muito primitivo e incapacitado num ser mais evoluído, dando origem ao homem atual, aquele primeiro ser originário mesmo do planeta Terra. Então, por tudo que isso que eu estou falando com vocês já podem perceber que a espiritualidade está diretamente vinculada à ufologia. Desde aqueles tempos, nós somos permanentemente monitorados, visitados por dezenas de civilizações extraterrestres, pelos nossos pais cósmicos,
por aqueles que nos deram origem, por aqueles que nos colocaram aqui, oriundos dos mais diferentes orbes. Somos visitados por eles. Alguns têm na mente plenamente a ideia de que não são daqui. E sentem desde criança, sentem aquela saudade incompreensível de um outro lugar que não é aqui. Se sentem estranhos no meio do povo, da humanidade, e aí não vai qualquer demérito, qualquer preconceito. Se sentem estranhos porque se sentem deslocados, porque não são daqui. Então, espiritualidade está diretamente ligada à ufologia. E o que está acontecendo no atual momento de desenvolvimento planetário, em que a Terra, que vive uma fase de mundo de provas e expiações, vai passar para mundo de regeneração? Está havendo justamente o inverso do que aconteceu há évos atrás. Está havendo que um grupo muito grande, milhões de pessoas, estão abandonando o planeta Terra porque aqui não terão mais condições de dar seguimento à sua evolução. Estão indo para outros mundos, mundos no mesmo nível de grau evolutivo ou mais primitivos, alguns muito mais primitivos, de acordo com o grau de crimes que cometeram ou estão cometendo contra a humanidade. Porque aqui nós vamos dar um salto, a Terra vai passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, onde expiações não terão mais lugar, apenas provações. Continuaremos a ser provados, enfrentaremos provações, dificuldades, sofrimento, mas não nos níveis da barbárie atual, dos crimes hediondos atuais que a gente vê diariamente pelos veículos de comunicação. Então, estes grupos já estão sendo encaminhados para vários mundos, para os seus novos habitats. Isso com a participação efetiva dos espíritos que governam o planeta, e Jesus é o nosso governador do planeta, e os espíritos de luz que os assessoram, e dos nossos irmãos cósmicos, que estão fazendo parte efetiva nesse processo de transição planetária. Estão ajudando a espiritualidade a encaminhar esses nossos irmãos a outros mundos mais adequados ao seu grau evolutivo atual. Então, é perfeitamente compreensível. E não se pode aceitar mais quando alguém diz, não, espiritualidade é uma coisa, ufologia é outra. Não se pode pensar assim, pois estará se cometendo um grande equívoco e estará se demonstrando um desconhecimento das leis universais e da própria ufologia e da espiritualidade. Quando, através da doutora Mônica Medeiros, que todos conhecem, a Sheliana das Pleiades, que se manifesta, que ela canaliza, quando a doutora Mônica Medeiros encaminhou uma pergunta à Sheliana, como a atual humanidade pode estar nas condições adequadas para contatar, para conversar em níveis iguais com os nossos irmãos cósmicos. E prontamente a extraterrestre Sheliana respondeu: quando o ser humano conseguir atingir esses 3 objetivos,
autoconhecimento, conhecer a si próprio. E um sábio da antiguidade e o templo de Delfos consta lá: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Instruí-vos. Conhecimento, cultura, instruí-vos. E prática do bem. O amor ao próximo como a si mesmo. As leis do Mestre Jesus, as quais até hoje não praticamos da maneira como deveríamos praticar. O amor ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, eu espero que com esta minha breve exposição, com esta minha argumentação, esses fundamentos, eu possa ter esclarecido as relações entre espiritualidade e ufologia e que vocês possam ter entendido onde a espiritualidade está na ufologia e onde a ufologia se insere na espiritualidade, para que quando alguém chegar perto de vocês e falar sobre esses temas, vocês dizerem com toda a propriedade e sabedoria: espiritualidade e ufologia não podem se dissociar, porque caminham irmanadas, entrelaçadas, harmonicamente sintonizadas. Por isso que nós da Fraternidade Cósmica temos dois pilares: espiritualidade e ufologia. Acessem o nosso site www.fraternidadecosmica.com.br, acesse o nosso canal no YouTube e assistam nossas palestras sobre esses dois temas. Muito obrigado a todos, saúde e paz.